Boa tarde, Índio. O Operário terminou a primeira fase como líder, melhor defesa e também assegurou o segundo jogo das quartas de final em casa. Como que está o ambiente interno para essa fase do Campeonato Paranaense? Boa tarde, Mel. Bom, fruto de muito trabalho, né? A gente conseguiu, apesar do pouco tempo de trabalho em relação à pré-temporada, eu creio que durante o campeonato a gente conseguiu evoluir bastante nas ideias do professor Pivetti. E graças a Deus os resultados vieram também. Então, o ambiente é o melhor possível, né, cara? O futebol a gente trabalha em relação a resultados, né? E quando os resultados vêm, tudo fica mais leve, né? Então, o ambiente aqui sempre foi um ambiente muito tranquilo. E nós que estamos há mais tempo procuramos receber todos da melhor maneira possível. Então, com os resultados ficou ainda melhor. Então, o ambiente é o melhor possível e a gente está aproveitando e desfrutando desse momento e que ele perdure o ano inteiro. Fala, Índio, boa tarde, tudo bem? Índio, você já jogou aqui no Operário como primeiro volante, como zagueiro, acredito que até como lateral esquerdo você já apareceu e nessa temporada você também está variando algumas vezes, ora como primeiro, ora como segundo e já apareceu inclusive fazendo gols. Eu queria que você explicasse como que foi esse período de adaptação também com o Pivetti para as suas funções. Você é um cara que a torcida gosta muito e vendo fazendo gol, a torcida tem elogiado a tua temporada nesse ano. Se você está vendo esse Índio um pouco até ofensivo do que era no ano passado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou um cara que sempre procuro prestar muita atenção nas informações em geral, né? Eu já joguei... Eu tive um jogo só como lateral esquerdo aqui, mas já joguei em outros lugares como lateral, zagueiro, enfim. Eu creio que é adaptação, você prestar atenção nas informações que o professor dá como um todo. Eu acredito que eu tenho essa facilidade de jogar em posições, em várias posições, né? E esse ano eu tenho tido um pouco mais de liberdade pela forma que o professor joga e eu tenho pisado bastante na área e Deus tem me abençoado, né? Sobrado algumas bolas ali para eu conseguir fazer o gol. Então isso é fruto de muito trabalho, de muita concentração também na hora de conseguir fazer aquilo que o professor pede. Então eu tenho procurado me concentrar, né, nas funções para realizar da melhor maneira possível. Índio, boa tarde. Como que está a expectativa para enfrentar o São Joséense, um adversário que teve uma crescente na reta final da primeira fase, jogo decisivo, né, primeiro capítulo, né, dessa decisão pela vaga na semifinal, e até o Pivetti aqui no início da semana comentou também sobre, entre tantos desafios desse jogo, tem a questão do campo. Então você como atleta de linha, atleta de meio de campo ali, o que está esperando? Como foi a preparação para encarar todo esse pacote de desafios aí que vai ter no jogo de sábado? Boa tarde. Exatamente, né? Eles tiveram, depois do jogo contra nós ali, mudaram o técnico, se eu não me engano, tiveram 4 vitórias e 5 jogos, algo assim. E a maioria dos jogos deles foram em casa, né? Então a gente já sabe da dificuldade que é jogar lá, né? É um gramado diferente do que a gente está acostumado a jogar, mas isso não em nenhum momento pode servir de muleta, né? Eu creio que a maioria que já jogou lá, os últimos 2 anos que eu estava aqui, a gente jogou lá na primeira fase, então procurar se adaptar o mais rápido possível às condições que o campo vai estar e conseguir colocar o que a gente tem trabalhado, aquilo que é os pontos fortes deles e explorar os pontos fracos. Então eu acredito que a gente precisa estar o máximo de concentrado possível para que nada venha nos surpreender, nem o campo, nem a equipe deles, para que a gente consiga fazer um bom jogo lá. Boa tarde, Índio. Índio, eu gostaria que você falasse um pouco do meio-campo, né, que vem sendo uma evolução muito grande. Até, inclusive, o Pivetti comentou esses dias que o goleiro Elias vem trabalhando no sentido menos, né, porque o meio-campo do Operário, você, o Jaci, o Bosquilha, e também quando entra o Fran Sérgio, está sendo assim uma grande dificuldade para o time adversário. Está sendo um destaque. E no jogo contra o São Joséense, também o time do São Joséense apresenta um meio-campo bem qualificado. Como que você está esse entrosamento, essa preparação? Como que você vê
essa liderança do Jaci também ali no meio-campo? Boa tarde. Bom, é fácil jogar com um jogador bom de bola, né? Hoje a gente tem várias opções ali de meio campo que dispensam comentários, né? Tanto aqueles que têm jogado mais, quanto os que têm jogado menos, assim, o que tem entrado durante as partidas também tem feito ótimos jogos, e a gente até salienta isso após os jogos, né? Como que o pessoal tem entrado bem nos jogos, e isso facilita, né? Facilita o nosso jogo, facilita os resultados. Então, não somente isso, né? Como o professor falou que tem trabalhado menos, mas a nossa equipe é uma equipe muito coletiva, então a gente precisa de todo mundo, desde o ataque até a zaga, então todo mundo tem ajudado muito, tem corrido muito. Eles mostram os números físicos nossos, a gente tem corrido a cada jogo mais, então tudo isso tem ajudado a gente a conseguir os resultados, a fazer o Elias trabalhar menos e consequentemente, tem dado bons resultados para a gente. Índio, além das quartas de final do Paranaense, que o primeiro jogo é fora, tem a Copa do Brasil na semana que vem. Como que vocês estão encarando? Como você já comentou dos desafios, né? Mas dessas duas competições simultâneas e de partidas decisivas também para o Operário. Bom, agora é partida decisiva em cima de partida decisiva, né? Esse mês, agora esse final de mês de fevereiro para o começo de março, somente jogos importantes que valem muita coisa, né? Então, a gente sabia que essa hora ia chegar e a gente estava se preparando para isso, né? No momento, nosso foco, nossa concentração é total no São Joséense, né? Como eu disse, vai ser muito difícil jogar lá, porque o time deles é diferente daquele que jogou aqui contra nós. Eles conseguiram resultados, tão confiantes pela forma que eles conseguiram a classificação, tem a dificuldade do campo, enfim, tem tudo isso, mas, como eu disse, além de nosso time tá sendo bem fisicamente, taticamente, está conseguindo resultados, a gente também é um time experiente que tem buscado também ter uma mentalidade forte. Então, seja no sábado ou seja na quarta, nós vamos nos empenhar ao máximo, como a gente tem feito todos os jogos, para conseguir os resultados. Índio, entrar nessa questão do campo sintético, né, é uma pauta que tem sido levantada cada vez mais, e nessa semana se tornou nacional a mobilização dos jogadores. E você é um dos líderes do elenco do Operário, um dos capitães, e talvez seja um dos melhores jogadores do Brasil para a gente comentar sobre isso. Porque o Campeonato Paranaense é o campeonato estadual que tem mais jogos no sintético. É o do Atlético Paranaense, o do São Joséense e do Andraus. São 3 dos 12 times que jogam no sintético. Você já teve no Operário, jogou contra o Zequinha também, lá no sintético. Você já passou por São Paulo, jogou no Allianz Parque, entre outros sintéticos do futebol brasileiro. Queria que você contasse para a gente a tua opinião referente a essa mobilização, as diferenças do campo sintético para o campo natural e também as diferenças dos próprios sintéticos, porque você já passou por vários, desde o São Joséense, ao do Zequinha, ao do Allianz, ao da Arena da Baixada. Como que você vê essas diferenças do campo natural para o sintético, Índio? Boa pergunta, hein? Bom, em relação, se a gente for ver, né, o futebol brasileiro ainda está um pouco atrás em relação a muitas questões, né, cara? Não só em relação à grama sintética, à grama natural, mas às vezes a gente pega campos que são difíceis, né, de praticar o futebol. Esses dias mesmo a gente viu, se eu não me engano, no Campeonato Paraense, o Nicolas falando do campo que eles jogaram lá. Então, como o futebol brasileiro não padronizar, tipo, o campo ou a grama, a gente vai ter essa discussão. É difícil falar, cara, porque parece que a gente está dando desculpa. A gente vê inúmeros comentários, isso, né? Jogador sempre arruma uma desculpa e tal, mas tem uma grande diferença, né? Primeiro, em relação aos campos sintéticos, né? O do Palmeiras, do Allianz, o do Atlético são um pouco mais cuidados, né? Eles dão um pouco mais de atenção, então a borracha é diferente. E nesses campos a bola fica muito mais rápida, né, do que em gramado natural, porque eles molham também, então o jogo é muito mais rápido, né? A bola tem aqui, o kick dela é mais alto, inclusive. Já nesses campos que você citou, do São Joséense, do São José, do Andraus, aquela borracha mesmo, eu creio que a maioria já jogou pelada, né, nesses campos sintéticos, então tem aquela borrachinha maior e mais
mais preta, assim, e aí o campo já fica um pouco mais lento, tem o kick já é diferente, você não sabe como que ela vai quicar, então tem uma grande diferença, tanto do campo natural quanto da grama sintética, inclusive é mais duro também, né? Ainda mais pra gente que joga de chuteira nesses campos, sempre após aqueles que têm dores, assim, costuma sentir muita dor em região de canela, joelho, enfim. Como eu disse, enquanto o pessoal de cima que manda mesmo, que tem condição de melhorar o nosso futebol, não padronizar, colocar um padrão, a gente vai ter essa discussão, mas nós, como jogadores, infelizmente, a gente tem que tentar fazer a nossa parte, que é fazer se juntar e tal, mas a decisão final sempre acaba ficando com quem está no comando. Índio, depois de tantos anos, né, tanta história aí já com o Operário Ferroviário, nesse momento, nesse início de temporada, o desempenho do time, assim como o futebol interior, do interior do Paraná, está sendo bem comentado, muito por conta do que aconteceu com as equipes da capital da temporada passada para cá. Principalmente ontem, nessa semana, tivemos novas declarações vindo da capital, Malucelli falando, sabe, reconhecendo que o Operário tem um time aí que coloca o Operário como um favorito, de repente, do campeonato. Como que você, sendo uma liderança do grupo, absorve essas coisas e como que o grupo está lidando com isso? A gente já falou com o Pivete, né? Ele deu a palavra dele, mas eu sempre faço questão de cada jogador perguntar isso, porque, como o próprio presidente falou, pé no chão. É um momento que o Operário encaixou, mas tem muito chão pela frente. O próprio compromisso com o São Joséense é perigoso. Então, como que você encara tudo isso? Bom, eu particularmente procuro nem me procurar muitas informações quanto a isso, né? O meu foco no dia a dia, ser melhor a cada dia e ajudar a equipe a ser melhor a cada dia. E eu acredito, como eu disse, nossa equipe já é uma equipe mais madura, um pessoal mais experiente. Então, eu acredito que a gente continua muito focado e concentrado em fazer a nossa parte, né? Em ganhar jogos, em fazer bons jogos, né? Que é isso que está sobre o nosso controle, sobre o que o pessoal fala, sobre as expectativas que o pessoal coloca em cima da gente, tá fora do nosso controle. Então, o que a gente precisa se preocupar é continuar nos esforçando a cada dia, melhorar o que a gente tem de pontos que precisam ser melhorados e continuar trabalhando bastante para que o nosso jogo continue desenvolvendo. Então é isso que a gente precisa fazer, focar naquilo que a gente tem o controle, porque as expectativas de que o pessoal fala deixa para quem está de fora falar. Índio, você é um grande atleta, a sua marcação é impecável. Nos treinamentos você vem evoluindo, já marcou 2 gols bem importantes, principalmente contra o Atlético Paranaense. No dia a dia você vem treinando essas descidas, essas finalizações. E só mais uma pergunta, aproveitando. Em relação ao jogo do Humaitá, os grandes clubes também estão tendo dificuldade em jogar em gramados, né, inferiores, e as partidas estão indo para as decisões de pênaltis. No caso, vocês já estão pensando, caso o Operário vá para as decisões de pênaltis, e se vocês estão treinando essas cobranças também? Bom, nesse período de competição, né, quando era um jogo atrás do outro, a gente praticamente nem treinava direito, não tinha tempo, né, para treinar, mas era algo que, desde quando o professor Pivete chegou, ele tem dado, como eu disse, essa liberdade para o pessoal, principalmente do meio campo, os laterais chegarem com mais liberdade ao ataque, né? Tanto é que a gente vê eu tenho gol, o Neto fez gol no último jogo, o Jaci tem gol, o Bosquilha, um dos artilheiros do campeonato. Então, tem dado essa liberdade para que a gente possa chegar mais ao ataque. Então, é algo que a gente treina. Quando a gente treina, né, por causa dessa sequência de jogos, é algo que a gente faz constantemente. A gente tem visto, né, a dificuldade dos times na Copa do Brasil e ultimamente tem sido assim. A gente até fala que não tem mais time bobo, né, no Brasil, no mundo, enfim. Então a gente precisa estar preparado, como eu disse. E é algo que eles têm focado bastante. A gente já tem treinado penalidades, sim, porque o Paranaense também nessa fase, caso tenha resultados iguais, também tem pênaltis. Então a gente tem treinado isso diariamente para que a gente, como eu disse, em nenhum momento a gente venha ser surpreendido, né?
Claro que nós não queremos passar por isso, porque é algo angustiante não só para quem está torcendo, para quem está de fora, mas para nós que está dentro de campo também é uma pressão maior, mas se tiver que passar por isso, a gente tem treinado, a gente está treinado, tanto nós jogadores como os goleiros, para conseguir fazer da melhor maneira possível. Elias, o Operário teve a melhor defesa da primeira fase do campeonato. Quão gratificante é para você participar diretamente dessa conquista? Boa tarde. É importante, né, a gente começar o ano, começar uma competição dando sequência naquilo que o Operário já vinha fazendo em outros anos, né, tendo uma defesa muito sólida. E isso com certeza nos dá mais confiança para o decorrer da competição, para o decorrer do ano também. Mas, como já falei em outras oportunidades, isso não é só o goleiro, não é só o zagueiro que tem esses números, né? E sim todo o trabalho de uma equipe. E, como eu falei, é importante a gente começar o ano com essa sequência de menos gols sofridos, né? De solidez defensiva. Isso nos dá confiança para a sequência do campeonato. Olá, Elias, boa tarde. Sendo 2 decisões seguidas, jogos fora de casa, já foi comentado aqui pelo técnico a respeito de força máxima. Por você e por todo o elenco também, que apesar de você chegou agora nessa temporada, mas deu para ver que a adaptação foi positiva e teve destaque e está bem integrado. O que vocês ali no elenco perceberam? Deu para aproveitar bem essa semana cheia? Conseguiram, ao mesmo tempo, respirar dos jogos seguidos que estavam vindo, mas, ao mesmo tempo, preparar para chegar na melhor forma possível para esses 2 jogos, considerando as viagens? Boa tarde novamente. Boa tarde. Com certeza, né? Acho que a gente está chegando aonde a gente quer chegar, né? Agora começamos com esses jogos decisivos, né? 2 jogos fora de casa, que são de extrema importância. E sabemos o quanto é importante a gente já construir um bom resultado fora de casa, sabendo a dificuldade que é enfrentar a equipe do São Joséense lá na casa deles, mas a gente tem trabalhado muito nesses dias que a gente conseguiu trabalhar, né? Tivemos um tempinho maior para poder aprimorar algumas coisas dentro de campo, corrigir alguns erros que a gente ainda vinha pecando, mas antes era jogo em cima de jogo, era muito pouco tempo de recuperação mesmo, da parte física também a gente não conseguia recuperar a tempo, mas a gente pôde aproveitar ao máximo esses dias de trabalho com o Bruno, com toda a comissão, para a gente primeiro recarregar energia, né, porque a gente sabe que o desgaste vai ser bem grande por conta das viagens e tudo mais, mas com certeza a gente vai estar com o tanque cheio para esses jogos decisivos. Boa tarde, Elias. Primeiro, parabéns pelo teu momento. Eu não sei se você concorda, acompanhei um pouquinho da tua carreira, mas talvez você tenha aí o teu melhor início de ano, né? Nos últimos anos, talvez. E fui pegar os números do Operário pós-pandemia, também é o melhor início defensivo do Operário depois que mudou esse formato do campeonato. Queria que você falasse um pouco sobre o teu momento. Eu sei que você sempre é um cara muito de grupo, enaltece a defesa, o meio de campo e todo o 11, todos os jogadores que atuam. Mas esse teu momento é um momento em que você está assim, melhor fisicamente, melhor treinado, talvez, tirando de lado as últimas temporadas, mas o que você tem de preparo aqui no Operário Ferroviário é o grande momento da tua carreira? Boa tarde. Cara, eu vejo muitas pessoas falando comigo que lembram muito do Elias de 2016, né? Que foi quando surgiu no Juventude, aquela ascensão, aquela coisa de fazer grandes jogos, de conseguir alcançar objetivos individuais, né, de metas, enfim. E isso com certeza traz uma chama a mais no coração, assim, de sentimento de mostrar que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está no caminho certo. Você falou que eu sou muito de grupo e com certeza, né, acho que nada disso é só o Elias que está construindo, né. Todo um trabalho do Neso, do Fabiano, do Gomes ali, que vem fazendo no dia a dia com nós, todos os goleiros também que a gente vem se ajudando. É muito importante nesse processo. Mas eu me sinto muito feliz, cara. Desde que eu cheguei aqui foi muito fácil a adaptação com o clube, com a cidade. A gente já se sente em casa, né? Isso facilita muito. E a gente se sente mais à vontade para fazer aquilo que a gente gosta, né? Então, com certeza tudo isso soma muito e faz uma diferença grande nesse processo, né? De tu chegar num clube novo, sem saber como vai ser, mas tu já se sentir em casa, tu já se encaminhar e as coisas fluir como tem que fluir. Eu tô muito feliz com o momento que eu tô vivendo, né? Graças a Deus as coisas vêm dando muito certo, mas espero que ainda seja melhor ainda, chegando numa final do Campeonato Paranaense e quem sabe conseguindo o título com essa camisa. Elias, boa tarde.
Primeiramente, parabéns, né, pelas suas atuações. Realmente você é um goleiro espetacular. Vem atendendo aí a expectativa do torcedor do Operário, com certeza. O Operário sempre teve bons e excelentes goleiros e você, com certeza, é uma dessas pessoas. Em relação ao grupo, Elias, você acredita que o grupo hoje do Operário está na forma física, no entrosamento ideal? Ou o torcedor pode esperar algo mais, além desse nível que vocês estão jogando? E só mais uma perguntinha. Em relação ao campo de jogo, né, a grama sintética, temos a dificuldade, né, vários já falaram, mas para o goleiro, o que isso muda no campo de jogo ali, essa grama sintética? Boa tarde. É uma responsabilidade muito grande, né, para mim, quando eu cheguei no clube, porque vinha tendo bons goleiros nos outros anos também, nas outras temporadas, seja o Simão, seja o Rafael também, que vinha fazendo excelente trabalho. Então eu sabia que ia ter que me puxar bastante, né, então... Mas como eu falei, me sinto feliz com o momento, né? Claro que a gente vai sempre buscar evoluir a cada treinamento, a cada jogo, a gente está sempre querendo buscar algo a mais para ajudar a si mesmo e ajudar o clube, ajudar o grupo. E falando em relação ao jogo contra o São Joséense em casa, por conta do gramado, cara, a gente tem que se adaptar o quanto antes, né? Uma coisa que meu pai sempre fala é 11 contra 11. A gente tem que adaptar o quanto antes ali dentro de campo ali, independente das condições do gramado. Saber como jogar num campo assim também, que é diferente, se vai dar para jogar, se vai ser bola longa, se vai ser primeira e segunda bola, o jogo inteiro, como vai ser. Mas acredito que todos nós estamos bem conscientes do que vamos enfrentar e acima de tudo, a gente tem que estar concentrado para fazer um grande jogo. Elias, embora os próximos 2 jogos do Operário sejam fora de casa, a torcida também ajuda, né, nos momentos dos jogos, principalmente no Germano Krieger. Como que vocês recebem essa força da torcida e conseguem imprimir em campo? Muito importante, né? Eu já falei em outras vezes aqui também a importância do torcedor. A gente vê, quando vai jogar fora de casa, por exemplo, a gente escuta a torcida do Operário cantando, incentivando, mesmo jogando fora de casa. E a gente vê isso, a gente escuta isso, a gente sente isso dentro de campo. Faz muita diferença. Assim como é também aqui no GK, eu chego a arrepiar quando a gente vê, quando a gente precisa do apoio do torcedor, o torcedor jogando junto, às vezes entendendo uma situação do jogo que a gente não está bem, e o torcedor abraça e vamos junto, e a gente consegue dar a volta por cima, conseguir os gols. O torcedor quer sempre o melhor futebol, quer que ele saia, a bola, troca ali, gol, mas às vezes não acontece isso, entendeu? Então, claro, tem um torcedor que tem mais paciência, que tem que entender também um processo, enfim, mas o que importa é que quando a gente mais precisou, eles estiveram do nosso lado. Elias, na classificação é o jogo dos dois lados, né? O Operário terminou como líder e o São Joséense foi 8º. A gente sabe que quando começa o mata-mata, ele muda um campeonato de forma total. Como que vocês estão esperando o São Joséense nesse sábado, já que é um time que depois que teve a troca do treinador, a chegada do Ageu, eles também tiveram um crescimento bem diferente do que vinha tendo. Como que vocês estão vendo essa primeira partida? Porque é um jogo atípico, é o gramado, é o São Joséense que vem embalado de 3 vitórias, perdeu apenas uma vez dentro de casa. Como que está a expectativa para esta primeira parte das quartas de final? Cara, é outro campeonato agora, né? Beleza, a gente já fez a primeira fase, terminamos em primeiro aquilo que a gente queria, conseguimos alcançar esse primeiro objetivo, que era de trazer os jogos para dentro de casa, os decisivos. Mas o que a gente já comenta ali no nosso dia a dia, cara, de nada adianta trazer o segundo jogo para casa se a gente já não conseguir um bom resultado no primeiro jogo, né? E como eu falei, a gente vai ter que se adaptar o quanto antes às condições do gramado, sabendo que eles vêm jogar o jogo da vida deles também, assim como nós também vamos lá para jogar o nosso jogo da vida. E cara, a gente tem que estar preparado para conseguir um bom resultado fora de casa e confirmar a classificação dentro de casa depois. Elias, sabemos que todos os jogos são difíceis, né? 11 partidas aí, Operário realmente com desempenho impecável. Na sua visão, qual foi o jogo mais difícil e no qual partida que você acha que você teve o seu melhor desempenho? Cara, acho que partida difícil, assim, como eu falei, vai muito de como a gente vai levar o comportamento para a partida, porque, cara, todo jogo é difícil, se for ver. Depende da nossa concentração, de como a gente vai estar adaptado ao mais rápido possível ao estilo de jogo, como a equipe adversária vai vir. Por exemplo, no jogo contra o Andraus, com todo respeito à equipe do Andraus, eles levaram a primeira bola que chegaram no jogo, foi eles, que eu pude fazer uma defesa, intervir. Então a gente tem que estar sempre preparado, sempre
ligado para aquilo que as situações, para não fugir do controle, né? Uma coisa que a gente fala muito no vestiário é a gente agir e não reagir, né? De não sair perdendo e depois tem que sempre buscar o resultado. Então a gente tem que sempre começar da nossa forma de jogo, que é aquela forma de atacar, de surpreender o adversário logo no começo do jogo, como foi no jogo do Maringá, que a gente abriu 2-0 com acho que 10 minutos de jogo, né? Então o Operário é isso, né? E outras vezes que eu vim enfrentar o Operário, eu sempre eles vieram da mesma forma. Então a gente tem o nosso DNA dentro de campo, a gente tem que seguir essa linha, né? Seguir essa linha de DNA, de ser uma equipe agressiva para atacar e também para defender. Isso conta muito também. O Operário teve a melhor defesa. Não é por causa de mim, não é por causa do zagueiro, de todo mundo. Então, assim, é seguir essa linha que a gente vem seguindo, esse DNA que tem a equipe do Operário, e assim a gente vai conseguir alcançar tudo que a gente desejar nesse ano.